Eu precisava dar esse aviso rápido a vocês aqui. A agenda global, a agenda globalista, ela está sendo implementada rapidamente. Várias frentes de atuação estão avançando rapidamente durante essa crise pandêmica. E os grandes meios de comunicação, de mídia, nem escondem mais. Eles nem escondem mais, na verdade, eles estão defendendo isso e apoiando isso. Eles estão apoiando o maior controle do governo nas nossas vidas, inclusive estão apoiando abertamente um governo global. Isso não é conspiração, isso não é alarmismo, é só você ver com seus próprios olhos. E nesse vídeo eu vou ajudar você a ver. Isso aqui foi uma publicação da revista The Economist, publicação de poucos dias atrás, março, dia 26 de março de 2020. O meu mouse ele vai aparecer um pouco acima do que ele realmente está. Mas aqui, né, a revista ela fala que um governo grande é necessário para lutar a pandemia, né? Lutar contra a pandemia. E ele pode não diminuir, não encolher depois. E a nossa cobertura na Inglaterra e nos Estados Unidos aqui nesse link. Prestar atenção, um governo grande. Será que eles estão falando de um governo único ou de um governo grande em cada país? Eu não sei. Mas veja bem. Olha a capa da revista. Olha a capa da revista. Um cachorrinho com a máscara. Um homem com a máscara. Uma mão segurando a coleira que está no homem. Eles querem dizer que nós somos os cachorros. Nós somos os cachorros. Incrível, né? Acho que não precisava nem falar nada. Essa capa fala por si. Eles devem rir com isso. Rir. Quer mais? Essa é a mesma revista que em dezembro do ano passado lançou essa edição aqui, ó. Todo ano ela lança, no final de todo ano, com previsões para os eventos que vão ocorrer ou que podem ocorrer, caso ocorram, nos próximos anos. A edição do final do ano passado, dezembro de 2019, de O Mundo Se, The World If, mostrava esse alvo aqui, ó, com micro-organismos, né, na parte laranja, né, bactérias, né, e aviões, né, como se elas tivessem sido espalhadas, né, devido ao tráfego aéreo. Né, tráfego aéreo. Será que isso é coincidência? Isso foi anunciado, assim como a recessão foi anunciada. Na capa O Mundo em 2020, vem aqui, por exemplo, Xi, né? Xi, né? Presidente da China, Xi Jinping, né? E do lado vem recessão aqui, ó. Recessão, recession. Pausem e leiam com mais detalhes se interessarem. Mas o ponto do meu vídeo é o seguinte: o governo global está implementando em pacote vários pontos da sua agenda. Está avançando rápido. E o governo grande, né, eles estão advogando por isso. Quer um exemplo? Renda mínima universal. Renda mínima universal.
Seria esse o momento para a renda mínima universal? Stanford News, né? Da Universidade de Stanford, uma das melhores do mundo. Brookings, 5 lições se usando a renda mínima universal durante a pandemia. Enfim, várias fontes debatendo o assunto. E por que a renda mínima universal é perigosa? Porque a renda mínima universal é um imposto universal, direto ou indireto. Um imposto universal é um governo, é uma instituição centralizada global que redistribui essa renda. É um governo global, indiretamente falando. Mas como ainda é muito polêmico falar isso, se fala indiretamente em medidas que levam a esse controle global. Acham que é coincidência, que está sendo debatido só agora, né? Está enganado. Mark Zuckerberg, durante uma conferência em Harvard, uma das melhores universidades do mundo, não sei se é a melhor, ele já defendia isso em 2017. Universal Basic Income. Olha esse cínico aqui. No vídeo ele fala, pessoas que ganham bilhões e tal, e outras ficam endividadas para poder estudar. Por que ele não divide a renda dele? Por que ele não dá o que ele tem? Esperto, hipócrita. Ele não dá. Agora veja bem, não é só a renda mínima universal que está sendo debatida, não. Eu havia falado para o meu irmão e é o que estão fazendo. Eles estão atuando também pela frente ambientalista, né? É uma das formas de garantir o monopólio dos recursos da terra, né? Para eles. Da nossa terra. Nesse artigo aqui do The Guardian, jornal grande, renomado, inglês, se eu não me engano, ele fala assim, o título: A natureza nos manda uma mensagem, diz o chefe do ambiente da União Europeia. A natureza nos está mandando uma mensagem com essa pandemia e a crise climática que se sucede. O nome do cara que fala isso é o Inger Anderson, né? Chefe do meio ambiente, né? Do ambiente da União Europeia. O cara tá falando aqui que a humanidade está colocando muita pressão no mundo natural, com consequências danosas, né? Estamos falhando em tomar conta de nós mesmos e do mundo, né? Segundo ele. Isso é um claro aviso inicial e vírus muito mais danosos, doenças muito mais danosas e perigosas existem aí, né? E vão, né, ocorrer, segundo ele, se a gente não fizer alguma coisa, né? E aí ele vem com uma proposta indecente, né? Ó. Ele diz que o aquecimento global e a destruição natural por meio de, pasme, fazendas, né, mineração e moradia tem que acabar, ele fala, tem que acabar, have to end aqui, ó, tem que acabar, pois tudo isso, né, leva ao contato da vida natural com o ser humano. Então, imagina aí, você quer ter uma casa no campo? Não, pode não. Né? Porque vai trazer mais contato, né, entre você e os animais aí. Isso pode gerar uma epidemia. E, pô, eu quero plantar ali, velho, plantar milho aí, porra, a gente precisa comer. Não, pode não. Não pode não. Né? E a gente precisa de recursos para se desenvolver aqui.
Não, não vai não. A Europa, né, que já está bem estabelecida, não tem mais muitos recursos minerais, não tem mais florestas para preservar, não tem mais vida selvagem, tá de boa. Ou seja, essas medidas seriam implementadas, né? Aonde? No terceiro mundo, né? Nós. É fácil falar. Ah, esses chineses porcos que comem morcegos, né? Difícil é estar na pele do chinês lá, que já passou por uma fome devido a um governo genocida, uma fome proposital, a grande fome de Mao, do governo de Mao Tse Tung, que levou à morte de milhões de chineses. É muito fácil falar, mas talvez o chinês saiba muito mais, muito melhor do que nós aqui. O risco que é depender da fonte de suprimento de alimentos do governo. É um grande risco e as pessoas não estão notando. Estão engolindo a narrativa goela abaixo. Estão engolindo a narrativa, criticando os chineses por fazerem isso. Mas quem morreu de fome não foi a gente que está criticando, não. Engraçado. E o debate atual, no cenário político do Ocidente, especialmente Brasil e Estados Unidos, se resume a exatamente isso. O quão vai o limite entre medidas do governo e liberdade. O grande esforço para se ter porte de armas não é para defender do bandido na rua, entendam isso, é para se defender contra a tirania do governo. Eu não estou dizendo que o governo tem que acabar, mas ele não pode chegar a um certo nível de controle. Senão tudo está acabado. Senão a gente é escravo. E todo plano de aumento de controle das liberdades dos governos, seja global ou regional, a nível de país, se baseia em impor a você uma prerrogativa, mínima que seja, simples que seja, aceitar a prerrogativa. Aceitando a prerrogativa, você aceita todo o resto. Quando você aceita uma prerrogativa simples, você aceita que ela vá aumentando, aumentando, aumentando e se torne mais extrema. Quer um exemplo? 95% dos plásticos que poluem os oceanos vêm de 10 rios. Engraçado que o artigo do Daily Mail não diz os países, né? Eu vou dizer os continentes: África e Ásia. Sendo que a China é uma grande responsável aí por essa poluição. Mas quais foram os países e as regiões de onde se impôs um limite, uma proibição do uso de plástico? Foi Brasil, foi Estados Unidos, foi Europa, foi o Ocidente. Cara, proibiram canudinhos aqui no Brasil e as pessoas aceitaram. E eles usam de argumentos de apelo à emoção. Pô, ninguém quer que o golfinho e a baleia morram, né? Por ingerir plástico. Ninguém quer. Mas você tem que entender que não é disso que se trata. Veja bem, 95% dos plásticos nos oceanos vem da Ásia e da África. Você acha que o canudinho é quanto? 0,01%, será? Mas o importante é que você aceite a prerrogativa. É que você aceite a imposição do governo extranacional, supranacional, que é o governo da ONU. Aceitando isso, você aceita todo o resto. Você aceita mais e mais e mais e mais. É sobre isso que você tem que ficar atento. Cara, governos aí confiscando propriedade privada, né? Ao redor do mundo, estatizando empresas.
né? No Brasil aí, confiscando mercadorias, né? Pessoas sendo acusadas de terrorismo por tossir em público. Tá, às vezes foi brincadeira de mau gosto, enfim. Acusadas de terrorismo e presas. Será que isso é certo? Países aí já pagando, né, a renda mínima, né, dentro dos seus países, né, a renda mínima global aí. Ou seja, já começou, o plano já começou. E ele vai ficar pior. Como diz o artigo da The Economist, a revista, governo grande é necessário e não vai encolher depois. Ela diz, talvez não encolha, eu vou falar para vocês. Não vai. Então fiquem atentos. A gente vai ter luta aí. Vai ter luta e que vem pela frente. Talvez não hoje, não amanhã, não em um ano, não em 5. Mas o que vem pela frente progressivamente vai piorar. Valeu, pessoal.